Devemos temer as influências dos espíritos desequilibrados? Na verdade, não digo que a gente tem que temer as influências dos maus espíritos, mas a gente tem que respeitar. Porque temer é uma condição, parece assim, que, meu Deus do céu, ai, eu não... tenho medo de fazer o bem, porque se eu fizer o bem, eu vou ser perturbado. Não, a gente tem que respeitar, assim, não pode ter a arrogância. Eu tenho lá medo de espírito, rapaz, eu tenho lá medo de espírito, tenho medo de espírito. Não, a gente não pode também entrar por essa via, a gente respeita. E a gente não se expõe desnecessariamente. Lembremos de Jesus naquela parábola que tem no Evangelho, a parábola das tentações de Jesus, que o Satanás, nessa parábola, diz assim para Jesus, te joga daqui lá embaixo, porque os anjos vão te aparar, né? Então, não, eu não tenho que ter medo de espírito, não, eu faço porque o espírito perturbado não vai me atacar, porque como eu faço o trabalho no bem, vá pensando. A gente pode sofrer, sim, uma influência espiritual. Então, a gente tem que cuidar. A gente tem que ter muito cuidadinho para a gente não ser vítima desses processos de perturbação. Então, não é temer, mas é respeitar. Para fazer esse trabalho, a gente tem que fazer uma opção, porque para eu diminuir a influência dos maus, eu tenho que aumentar a influência dos bons. Não tem como dizer assim, não, eu vou diminuir a influência dos maus. Então, eu tenho que reduzir de um lado e ampliar do outro. E nesses tempos de tanta polarização, confusão, de sociedade polarizada, um esgarçar dos tecidos sociais, assim, forçando, parece que vai querer dar uma ruptura na sociedade, e isso tem sido muito ruim, e a gente tem se dado, muitas vezes, nem se dado conta de que a gente tem servido a esse processo de perturbação que a nossa sociedade experimenta. Então, eu vou dar aqui 7 conselhos práticos, bem práticos, de como fazer isso. Conselho número 1. Assista um noticiário por dia. Não assista mais de um, porque você se perturba. Que é tanta notícia ruim, é tanta gente falando mal de tanta gente, que a gente acaba se perturbando. Notícia número 2. Sugestão número 2. Não assista às notícias de crime, de morte, de coisas negativas. Não encha a sua casa dessas histórias perturbadoras de crime, de coisa que acontece, que você fica assistindo. Às vezes tem uns programas que passam de crime, de violência. Retire isso. Não encha a sua casa desse tipo de coisa. Número 3. Fuja dos grupos de WhatsApp que ficam o tempo todo falando mal das pessoas. Não participe dessas atividades que enchem as nossas mentes de energias negativas. Depois a gente não sabe por que os espíritos têm acesso a nós. Sugestão número 4. Não poste nas redes sociais notícias de desamor. Não seja instrumento para multiplicar. Como é que eu sei se eu tenho... Se ofende alguém, não ponha. Não interessa quem seja. Ofendeu, não faça. Não interessa quem seja. For para escrever, para atacar alguém, não ataque. Não, só não atacar. Evite de alimentar o cinturão do ódio, do desamor, da divisão, da malquerença. Fuja desse processo. 5ª sugestão. Além de você fazer essas coisas, faça um esforço para manter em casa um trabalho de oração. Ore com frequência em casa. Se você não tem o culto do Evangelho no lar, implante um culto do Evangelho no lar. Se você tem, continue mantendo e faça orações diárias, curtinhas. Uma leitura de uma página e uma oração para manter a ambiência mais tranquila dentro do seu lar. Faça isso para retirar essas energias que têm de muita perturbação. 6. Não traga para dentro de sua casa conversas sobre o que acontece de perturbação no mundo.
Às vezes a gente fica em casa conversando com o filho, com a esposa, com o esposo. Porque sabe o que aconteceu? Aconteceu isso. Não traga isso o tempo todo. Sabe que a gente vai ficar também alienado sem poder falar, mas evite saturar a casa desse tipo de energias. Se você fizer isso, você reduz a influência dos maus e se aproxima dos bons. E como você já não vai ter mais tanto tempo desperdiçado nos grupos de WhatsApp, escrevendo coisas, assistindo tanta televisão, vai sobrar tempo. Pegue uma obra espírita para ler. O tempo que sobrou, faça a leitura de uma obra espírita. Se você não gostar de obras que sejam de estudo, pega um romance para dar uma lida. Vai lendo a história, vai curtindo. Pega um romance de Emmanuel, uma obra de André Luiz, um romance de Ivone Pereira, uma obra desse tipo, uma obra de Manuel Filomeno. Vai lendo e vá se envolvendo com a literatura e enchendo a casa de energias positivas. Somente a luz é que é capaz de afastar as trevas. A gente não afasta a escuridão com escuridão. Então, só acendendo a luz é que dissipa as trevas.